Olá para vocês, eu sou Sônia Zorzi, consteladora e terapeuta sistêmica, e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho. Eu tenho algumas clientes que me pediram: Sônia, fala um pouco sobre paternidade responsável, fala um pouco sobre esse lance que aqui no Brasil, eu tô falando Brasil porque é o país que eu vivo, é o país que eu vejo, é o país que eu trabalho, e que eu vejo que a paternidade não é responsável. O que é uma paternidade não responsável? É o pai que tem um filho, desaparece, não paga pensão, não dá, ou então paga pensão, mas não dá atenção para o filho, não tá junto, não vive o dia a dia, são pais e mães separados. E aqui no Brasil nós temos abandono. Nós temos pais com uma paternidade não responsável, são aqueles que vão embora, abandonam os filhos e nunca mais vêm, nem sabe o que acontece ou deixa de acontecer. E aí a mãe fica sendo a mãe e o pai. A mãe tem de fazer essa paternagem, tá? Então nós vivemos num país onde isso é muito comum. E quais as consequências para uma criança e depois para um adulto de uma paternidade não responsável, de um pai que abandona o filho, não aparece mais, um pai em que quando vai encontrar com a mãe, um pai que não paga pensão, um pai que discute. O que isso traz para o filho? Pai é proteção. A figura do pai é ordem, organização, disciplina, caminho, foco, proteção. O pai tem essa figura icônica, tá? Então, no cérebro da criança, o pai tá ali de suporte. Ele é um suporte. Ele é vamos dizer, num prédio, ele seria as estacas, aquilo que banca, tá? Quando você tem o abandono, você, mãe, vai ter de suprir essa parte que o pai, você vai ter de fazer a paternagem. E você sabe como fazer. A gente, dentro de nós temos uma energia masculina, temos uma energia feminina e nós conseguimos fazer. Só que o que acontece? Por que essa criança acaba, o pai abandonando e vira um dramalhão? Essa criança cresce, ela vira um adulto inseguro, vira um adulto que muitas vezes não vai para a vida, vira um adulto que não consegue fazer os seus projetos. Por que isso acontece? Porque, a mãe não fez o papel direito? Não, não é isso. Acontece que muitas e muitas vezes nós, como mães, né? A gente também tem mágoa, não tem mágoa do pai da criança, como o pai muitas vezes a gente tem, mas a gente tem mágoa daquele homem que nós escolhemos para ser pai dos nossos filhos, e aquela mágoa a gente acaba transmitindo na educação da criança. Porque o teu pai não fez, porque o teu pai não é, porque o teu pai isso, porque o teu pai é aquilo, porque o teu pai é aquele outro. Então, o que a gente faz? A gente destrói, desconstrói a figura do pai. Mulherada, vamos lembrar, né? Vamos lembrar também que a gente tem de ser uma mãe responsável. Quem escolheu aquele homem, por favor, tirando os estupros, quem escolheu aquele homem para ser pai do seu filho foi você, tá? Você escolheu, ele vem com o DNA dele, ele vem com a estrutura, você escolheu. Então, você também tem uma parcela nessa história. Então, não jogue só, porque ele é responsável. Ele é irresponsável, mas você escolheu aquele responsável para ser o pai do seu filho. Eu não sabia. Mais ou menos, não vamos entrar nesse detalhe, tá? Porque senão esse vídeo vai ter 10 horas. O que acontece? Você também tem a responsabilidade. Então, para ser um pai e mãe responsável, eu tenho de entender, o cara foi embora, abandonou, a mágoa tá dentro de mim, como homem, como marido, como companheiro, que é o que for, mas ele é pai do meu filho. Quando eu denigro a imagem do pai, eu estou negando 50% do meu filho. Eu estou fazendo com que o meu filho não goste de 50% dele. Eu estou trazendo junto não só a paternidade não responsável do pai,
mas estou trazendo todas as minhas mazelas emocionais, a minha raiva porque eu vou ter de assumir, a minha dor porque eu vou ter de fazer. Então eu trago também quando eu denigro a imagem deste homem, mas ele é um lixo, mas você escolheu, tá? Por favor. Eu denigro a imagem dele, eu tô fazendo com que meu filho se sinta 50% não adequado ao mundo. Então, mãe, presta atenção. Escolheu, o cara abandonou, ele pode ser o safado que for, mas ele é o pai. Então, não se refere a ele, porque a figura dele é de sustentação, tá? E você tem, mãe, como competência de ser o pai e a mãe desta criança, tem sim, porque você tem uma energia masculina dentro de você, uma energia feminina, e você pode colocar isso. Você tem um pai dentro de você e uma mãe dentro de você, e você pode trazer isso para o seu filho, tornar o seu filho mais seguro, tornar o seu filho mais disposto a ir para a vida, tornar o seu filho a ter foco, objetivo de vida, que isso é o que o pai faz, tá? Super beijo para vocês, espero ter esclarecido. E se você achar que alguém precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela. Beijo.